Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. A gente falou que nós não íamos fazer mais vídeo sobre a intercessão, mas do que nós estava orando durante o dia, né? Do dia, no caso. Hoje é um vídeo diferente, tá? Então eu vou passar a palavra hoje para Tati. Bom Ela dia. vai falar com vocês um pouquinho, tá? E claro que no decorrer aí, provavelmente que eu também dê uma palavrinha, tá bom? Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Então, irmãos, eu vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre oração hoje, né? Sobre um pouquinho de experiência minha sobre a oração, né? Eu sei que nesses últimos dias a gente tem falado muito sobre a oração, sobre o poder da oração, né? Muitos líderes têm levantado sobre isso, inclusive na nossa igreja a gente está com um propósito de oração, né? 24 horas em oração. A gente tem um grupo, né, que a gente faz todos os dias à tarde uma transmissão e o grupo de oração da igreja, né? A gente tem ali o tempo de oração, né? A gente tem o tempo que a gente conversa, o nosso testemunho, enfim. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Irmãos, assim, todo mundo que sabe, que nos conhece, né? Que sabe que a gente perdeu nosso filho mais velho, né? Há alguns anos. Então, assim, devido a isso, né? No final do ano passado, no meio do ano passado, eu tive uma crise de ansiedade, né, no meu trabalho, me levaram para o hospital achando que eu tava tendo, sei lá, né, alguma coisa do coração, né, um infarto, mas não, foi diagnosticado que eu tinha tido uma crise de ansiedade. Eu até fiz exames e os primeiros acusaram que foi algo, né, mas depois apareceu que não tinha nada, que realmente foi uma crise de ansiedade. Ali eles me enviaram para um especialista, mas enfim, eu acabei empurrando com a barriga e não fui. Mas assim, o que me levou a isso? Tava tudo bem, né? Todo mundo bem, graças a Deus, meu filho trabalhando, eu trabalhando, meu marido trabalhando. Mas o que aconteceu? O meu filho, o Bernardo, ele fez 18 anos agora no fim do ano passado. Então eu acho que como a gente super protege um pouco o Bernardo, porque devido a gente ter perdido o Yuri, então, quer dizer, o que acontece? Como na minha mente ele estava fazendo 18 anos agora, de repente, ele não ia mais avisar onde ele ia, ele não ia mais dar satisfação, sei lá, entendeu? Não sei. Porque eu ouço todas as histórias, às vezes, de amigos que falam dos seus filhos e coisa e tal, e eu comecei a ficar preocupado com aquilo ali, entendeu? Fiquei achando que o Bernardo agora ele vai se achar que agora eu fiz 8 anos, sou maior de idade, né? Eu ando menorista, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, aquilo me deixou muito preocupada, mas graças a Deus não. Ele continua a mesma coisa, né? O pai dele é motorista dele, da galera, né? Volta e meia. Às vezes eles saem aqui no condomínio, tem outra mãe que é motorista, um pai, enfim, graças a Deus continua tudo igual, né? Então, mas isso tudo me afetou muito, né? Eu lembro que, assim, eu não tenho vergonha de falar o que acontece com a gente, né? Que eu acho que a gente tem que ser um livro aberto, porque a gente não tem que esconder nada, a gente não tem que se mostrar ser perfeito pro outro, a gente tem que mostrar os nossos erros e os nossos defeitos, porque às vezes com o nosso erro e o nosso defeito o outro aprende, entendeu? É melhor eu aprender com o erro do outro do que com o meu próprio erro, né? Então, assim, no final do ano, para ser mais exato, no dia 26 de dezembro, eu tive no ápice da minha crise, né? Um pouco antes disso eu já estava me tratando, tomando medicação, né? Meu marido me levou para o especialista e aí eu comecei a tomar medicação para dormir, para ansiedade, para me tranquilizar, enfim. Só que aí eu fiquei bem, né? Fiquei bem e terminou a medicação e eu pensei, não vou mais consultar, eu não vou mais tomar remédio nenhum, tá tudo tranquilo porque eu tô bem, né? Só que eu me enganei, né? Porque se Deus colocou os médicos no mundo, e deu inteligência para eles, eu acho que a gente tem que respeitar essa autoridade, saber que foi Deus que deu essa inteligência para eles, né? Eu não tomei mais. E aí o que aconteceu? Eu tive uma crise. E no dia 26 de dezembro, eu tentei me atirar da janela do meu quarto. Eu moro no quarto andar, a minha janela tem uma tela de proteção. Eu lembro que eu saí para fora da janela. Eu tenho medo até de limpar a janela. Quando eu vou limpar a casa, eu não chego perto da janela. O Antônio sabe disso. Eu peço para ele limpar os vidros da janela porque eu tenho muito medo de altura. Todo mundo sabe que eu tenho medo de altura. Só que naquele momento que tu tá transtornado, tu não percebe isso. Tu quer mais, né? Enfim. E eu fui para aquela tela de proteção, fui saindo ali para fora e fui pensando para mim, eu tenho que ter coragem, porque quem conhece a gente sabe que a gente teve um sobrinho que tentou suicídio, mas com a glória de Deus e a graça de Deus ele não
né, não aconteceu nada de pior com ele. Ele fez tratamento, Deus deu o livramento para ele, ele tá bem, graças a Deus. Mas na minha mente eu pensava, pô, eu era pra ter tido a coragem dele, eu tenho que ter essa coragem, porque na hora, sabe? E eu lembro que eu fui para aquela janela e eu fiquei agarrada naquela tela de proteção e eu vi o dia amanhecer lá. Mas mesmo assim, daquele jeito eu orava a Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer isso. Senhor, tira isso de mim, eu sei que eu não sou digna de Ti, mas me ajuda. Por favor, Senhor. Jesus, intercede por mim. E aí eu lembro que muito mais eu falei, porque eu vi o dia amanhecer. E eu só me lembro que uma mão me puxou, né? Me puxou do braço e da perna, assim, eu caí em cima da minha cama. Que aí foi o meu esposo que acordou e viu eu fora da janela, né? Que Deus não deixou eu cair lá embaixo. E ele, enfim, me levou pro médico, coisa e tal, enfim. Tudo aquilo que vocês sabem, né? Tomei medicações, que acontece, né? Nessas situações, enfim. Mas não vamos pros detalhes. E aí, o que acontece? Deus, ele é maravilhoso. Ele coloca na tua vida amigos que são anjos sem asas. Nesse fim de ano, nós recebemos amigos aqui na nossa casa. O nosso primo, meu primo amado, que eu amo muito, o Marcelo. A minha sobrinha, que eu amo muito, Milene. E os meus amigos, que eu amo muito, Roberto, Edivânia e a filha deles. Eles vieram aqui para nossa casa sem saber que eu estava passando por tudo isso. Mas eles foram usados por Deus nessa situação. Todos eles, cada um com seu jeitinho. O Marcelo e a Milene, eles trouxeram alegria para minha casa. Jovens, sabe? Quem nos conhece sabe que a gente sempre gostou de ter jovens na nossa casa. Aquela bagunça da nossa casa, aquela risada, né? Aquela bagunça do quarto do Bernardo. É isso, a gente gosta, né, amor? E Deus nos deu esse privilégio de ter de novo. A gente tem muita falta disso. É verdade. Né? É verdade. Quem nos conhece sabe que a gente sempre gostou da nossa casa cheia. E hoje a gente mora num apartamento pequeno, mas nosso coração é grande, então a gente ama isso. E também a Edivânia e o abençoado. Eles chegaram num momento bem complicado da minha vida, mas foram bênçãos. Eles fizeram com que eu começasse a olhar para as coisas com amor. A gente gosta muito, gente, de quem vem na nossa casa, de levar para fazer um tour por onde a gente conhece. Porque a gente mora em Palhoça, na Grande Florianópolis. A gente mora coladinho da ilha, né? Florianópolis Continente, São José e Palhoça. Enfim, tudo coladinho ali. Quem mora em Porto Alegre sabe como é que é, né? Então, assim, a gente gosta muito de levar as pessoas para conhecer os lugares. Porque se elas vierem para casa da gente, quando eu vou para casa de alguém, eu gosto de ser bem tratado. E também eu acho que as pessoas que vêm pra minha casa também gostam de ser bem tratadas. Então eu tenho que tratar o outro como eu quero ser tratado. E quando eu vou na casa deles, eu sou muito bem tratada. Assim como na casa de todo mundo que eu vou. Então quando eles vêm aqui, a gente faz a mesma coisa. E nessa situação de vai aqui, vai ali, vai lá, comecei a sentir aquela paz de novo, aquela alegria, aquelas risadas, sabe? E aquilo foi muito bom pra mim. E quando foi dia 1º de janeiro, a gente estava todos almoçando e meu celular tocou. Tocou e era um WhatsApp de uma pessoa que só sabia que eu era mãe do Bernardo. Era um irmão, um pai de um amigo do Bernardo, que me mandou uma mensagem dizendo que Deus ouviu as minhas orações, que Deus disse que era hora de eu levantar a cabeça, que eu era filha amada, que Ele amava muito, que a partir daquele momento toda angústia, toda tribulação, todos os maus pensamentos estavam tudo caído por terra, que Ele estava fazendo tudo novo e que Ele ia fazer grandes coisas a partir daquele dia na minha vida e na vida da minha família, que nós éramos muito preciosos para Ele, que ele sabia muito bem que nós éramos e significávamos para Ele. Olha bem, Deus te dizer isso, irmão. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, não, porque os irmãos estavam aí e eles viram, eu mostrei para eles o que eu recebi e eu contei para eles naquele dia que eu estava passando. E eu não tinha contado antes, mas eu contei naquele dia. E dali pra diante, irmão, assim, ó, tu vê que Deus ouve a tua oração. Deus ouviu a minha oração naquela janela pra fora, totalmente pra fora, querendo fazer algo que não agrada a Ele, porque eu queria tirar minha vida. E só quem pode fazer isso é Deus, não é eu. Então Deus estava ouvindo a minha oração ali. Mesmo eu fazendo algo que entristecesse tanto o coração dele, Ele estava me ouvindo. Então, irmão, olha o poder da oração. E o meu filho Bernardo também,
Em seguida que a gente veio pra cá, a gente foi congregar numa igreja e bênção, só que ele não se interagiu muito bem com a juventude, então ele se afastou e ele começou a congregar numa igreja, em outra igreja católica, né? Nada contra a igreja católica, eu não tô aqui falando de ninguém, tá? Nem tô falando de doutrina, de nada, só tô falando que ele foi congregar em outra igreja. E aquilo nos entristeceu um pouco, porque ele não ficou com a gente, foi para outra igreja e ele disse que na outra igreja se sentiu bem, se sentiu acolhido, né? E ali o pessoal também gostou dele. Quem conhece o Bernardo sabe que ele tem um carisma muito grande, ele gosta muito de conversar, ele gosta muito de ajudar. E a liderança da igreja também gostou muito dele e quis botar ele para trabalhar na obra. Só que entre uma reunião com ele, o padre, o líder, enfim, eles não se acertaram muito porque o que eles acreditam é completamente diferente daquilo que o Bernardo acredita. E ele é convicto daquilo que ele acredita, né? Então ali não deu para eles terem aquele acerto para trabalharem juntos. Mas mesmo assim o Bernardo ainda estava frequentando a igreja. Mas quando eu tive essa crise, ele decidiu que ele ia para a igreja conosco novamente. Só que não lá, em outro lugar. E aí nós começamos a orar. E naquele 1º de janeiro que Deus falou comigo, a gente encontrou um lugar para ir. A gente saiu daqui, foi para Canoas, que meu marido trabalha com uma empresa lá, né, uma fundação, às vezes ele vai fazer um trabalho todo final de ano, todo meio de ano, e no retorno a gente começou a frequentar essa igreja e fomos muito bem recebidos. Deus nos recebeu lá, irmãos, Deus nos recebeu lá, sabe, foi coisa de Deus mesmo. A gente viu o nosso filho quebrantado dentro daquela igreja. Ele chegou com o coração endurecido, eu percebi no olhar, mas o decorrer, Deus falando tremendamente no coração dele, sabe? Ele se derramou em lágrimas. Ele estava verdadeiramente ali, prestando atenção em cada coisa que Deus falava. Então, assim, eu quero dizer para vocês que Deus ouve as nossas orações. Olha bem o que aconteceu, irmãos. Em todo o tempo que o Bernardo esteve na igreja católica e a gente estava na igreja evangélica, a gente em nenhum momento brigou e discutiu com ele por que ele estava lá. Não, a gente orou a Deus, pediu para ele, Senhor, se for da tua vontade, que nós congregamos todos juntos. Se não for na igreja que nós vamos, que eu não vou citar placa aqui, porque eu não estou aqui para falar de placa, porque placa não salva ninguém, irmão. Quem salva é Deus, né? Então, assim, é Jesus. Eu não estou aqui para levantar placa. Mas, assim, o que Deus fez? Deus usou essa situação, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E aí ele ouviu a nossa oração, o clamor que a gente teve com o nosso filho de voltar para ele. E nós também, o meu momento que eu tive com ele, ele me libertou e me curou dessa situação terrível que eu estava passando. Então, assim, irmãos, foi tudo muito rápido. 2020, para muitos, eles vão ter na vida deles como um ano terrível. Eu não, irmãos. Eu vou dizer pra vocês, eu não tô falando aqui porque eu tô, não. É preocupante essa pandemia, com certeza é um vírus que a gente não conhece. Mas o que Deus fez na minha vida, nesse início de ano, o que Ele prometeu, eu creio que Ele é fiel para cumprir. E não vai ser praga nenhuma que vai tirar essa certeza que eu tenho no meu coração. E Deus tem feito muito ainda, irmão. Todo mundo sabe que meu marido, ele é motorista de aplicativo, ele também trabalha com algumas outras coisas e ele também tem uma empresa de pequenos reparos. Ele é marido de aluguel, né? Então, assim, volta e meia aqui no condomínio, ele fazia alguns trabalhos. Mas como agora ele estava afastado, quando ele estava lá no Rio Grande do Sul trabalhando, as meninas aqui, o pessoal, cadê, né, o rapaz da empresa que trabalha aqui no condomínio, a gente tá precisando dele. E ele estava lá, né, não tinha como ele, né, enfim. E com essa crise toda que está acontecendo, né, irmãos, ele foi sair para trabalhar, né, quem viu o vídeo dele, movimento crítico, a cidade parece cidade fantasma, né? Não tem movimento, né? Não tem. Ele se preocupou, sim, porque nós somos seres humanos, somos falhos, nós acreditamos no Deus que nós servimos, mas às vezes a gente olha só para a situação, a gente olha para aquilo ali, naquele momento, meu Deus, e agora? Esse é o jeito que eu trago pão para dentro da minha casa, para minha família. Só que graças a Deus, irmãos, a nossa casa, nós somos uma família unida. Aqui um ajuda o outro. O dinheiro do nosso filho não é do nosso filho, meu dinheiro não é meu, o dele não é dele, é nosso. Então quer dizer que aqui a gente se ajuda, sabe? Então glória a Deus por isso. Então assim, só que, né, hoje ele saiu pra trabalhar de manhã e ele veio, perguntei, e aí? Ele falou, sem palavras, vamos tomar um café. Amém, vamos tomar um café. A gente tomou nosso café, a gente almoçou e eu crendo naquilo que Deus falou pra mim. Deus falou pra mim que a partir daquele momento que eu ficasse tranquila, porque Ele cuidava de tudo. Tudo é tudo.
E aí quando viu, toca o telefone dele, um WhatsApp, um morador do condomínio, chamando ele para fazer um trabalho lá, que estava precisando do marido de aluguel. Olha só, o marido precisando do marido de aluguel. Fazer o que, né? Eu falei pra ele, tem maridos, glória a Deus pelo marido que eu tenho, gente. Olha, que ele faz cada coisa. E é bom cozinheiro também. Então assim, gente, o que eu quero falar pra vocês com isso? Deus, ele é tremendo. Ele ouve o clamor, ele ouve as nossas orações, ele não olha para os nossos defeitos. Não olha, sabe por quê? Ele não olha para os nossos pecados, porque ele carregou lá naquela cruz. Então, assim, quando você for orar, não deixe o inimigo apontar o dedo para você e dizer que você não é digno de pedir aquilo para Deus. Não faça isso. Não ouça a voz do inimigo. Fala com teu Deus, que é o teu Pai que está no céu. Que o que é melhor ele vai fazer por ti. Clama ao teu Deus. Por favor, irmãos. Então, assim, nesse momento que a gente está passando no nosso país, se você não gosta do presidente, se você é contra o presidente, eu particularmente gosto do presidente, sei que ele fala umas bobajonas às vezes, mas amém. Não tô aqui para falar de política. Eu só tô aqui para dizer assim, ora pelo teu país então. Ora para que melhore a situação para ti, para tua família, para os teus irmãos. Olha quanto a gente está sofrendo, querido. Não só de doença, mas também aquele trabalhador, pai de família. Então vamos se unir em oração, irmãos. Que Deus tem grandes coisas. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para o nosso país, para nossas famílias. Olha todo esse caos, mas vocês estão vendo as famílias unidas orando, as pessoas clamando. Vocês já viram gente na rua ajoelhada orando nas calçadas alguma vez na vida de vocês? Vocês já viram uns cultos dentro das suas casas pela televisão, YouTube, pelo Facebook, Instagram, enfim? Gente, tá tendo um mover de Deus tão grande. Eu não acredito que sou eu que estou enxergando. O avivamento que foi prometido para nós. O avivamento, a gente está vendo um avivamento nesse grande caos. Eu creio que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Então, irmão, não desiste, não desanima. Não olha para o teu problema, olha para Jesus. E se tu nunca fez isso, se tu nunca dobrou o teu joelho para falar com Jesus, para falar para Ele o que tu sente, o teu problema, faz isso. Experimenta. Prometo, tu não vai te arrepender, irmão. Deus, ele é tremendo, ele tem grandes coisas. Só nós sabemos tudo que a gente já passou até hoje na nossa vida. Tudo, tudo. Desde que a gente começou, desde que a gente casou, toda a nossa situação, quando perdemos nosso filho, a dificuldade que foi quando a gente saiu da cidade onde nós morávamos, viemos pra cá, porque a gente veio através de oração, a gente orou, irmão, a gente não veio assim, vou pra Santa Catarina, vou pra Palhoça e acabou. Não, a gente ficou um ano orando e pedindo uma direção pro Senhor. A gente não sabia o que ia acontecer, mas Deus já tinha tudo planejado. E Ele mostrou a cidade, Ele nos trouxe pra cá, a gente, no início foi um pouco difícil, porque tu sabe que o gaúcho fala pra caramba, e o Catarina já ele é mais, né, reservadinho. Esse início a gente meio que... Mas hoje, graças a Deus, aqui no nosso condomínio, no início foi meio complicado, mas hoje a gente tem muitos amigos, né? Graças a Deus. Pessoas maravilhosas que a gente conhece aqui. O nosso filho tem grandes amigos também. Então, assim, não desiste de orar. E se tá difícil a caminhada, não desanime, irmão. Porque lá na frente Deus tem grandes coisas pra ti, tá bom? Eu só queria te dizer isso. E que tudo que Deus tem na tua vida de promessa, Ele vai cumprir com certeza. Mesmo que tu não consigas enxergar. Mesmo que pessoas digam que tu não pode, que tu não consegue, que tu não é digno. Irmão, você é digno sim, você é filho. Deus te escolheu desde que estava no ventre da tua mãe. Não deixa nenhuma palavra de maldição cair sobre a tua vida. Olha para o amor que Cristo fez entregando naquela cruz por mim e por você, irmão. Ele não me ama porque eu sou preferida, Ele não ama ele que é preferido, Ele ama todos nós. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que preferem ter mais intimidade com Ele. Então tenha mais intimidade com Deus, que você vai ver que grandes coisas Ele vai fazer. E vamos estar juntos, né, amor? Com certeza. Orando aí pela nossa nação. Quando a gente veio de Canoas para cá, que, né, Deus falou para nós que era para nós ter o nosso momento entre família, né? Portanto que teve um dia lá ainda quando estava em Canoas, nós simplesmente, há muito tempo atrás, a gente tinha o hábito, né, de ver um filme deitado na cama, e quando o Yuri estava aqui ainda, nós éramos 4 na cama deitados, sabe? Vendo filme e tal. Depois, claro, né, Bernardo e nós 3, né? E aí a gente tinha isso,
Só que depois, conforme a gente começou a se envolver na obra de Deus, a gente tinha tempo para tudo e para todos, menos para nós mesmos, família. E quando a gente direcionou para cá, aí Deus falou que era para nós focar em nós, nossa família, que era para nós ter 100% de dedicação com a nossa família. Claro que com ele também, né? Amém. Isso é indispensável. Só que ele disse também que quando fosse a hora, ele nos mostrava. E agora, nessa outra igreja que a gente está indo, no segundo culto, foi, né? Segundo culto que a gente foi, teve uma palavra lá em cima e impactou muito a gente, né? E aí os pastores vieram falar com a gente e tal. E daí nisso, no meio da conversa ali, o pastor pegou e disse para nós que nós éramos fruto da oração deles, da igreja. Pô, irmãos, eu vou te dizer o seguinte, com toda sinceridade, eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, com a minha família. Porque nós não somos dignos de tanta bondade de Deus assim, sabe? E ele nos cumpriu com aquilo que ele falou, né? Que quando chegasse a hora ele ia nos mostrar que ele queria que a gente voltasse a trabalhar na obra, né? Então, a gente está retomando, né? Daí, em seguida deu essa pandemia aí, então... Isso, então, né? Deus estava levantando os soldados dele, né? Porque já sabia o que ia acontecer. Sabia, já. Porque isso tudo foi em janeiro, né, amor? Em janeiro Deus mandou a gente levantar do banco e voltar, né? Trabalhar, voltar para a batalha. E onde ele quer a gente, né? Todo mundo sabe, é na intercessão. Que é na intercessão. E a gente nem tinha ideia do que ia acontecer, mas Deus já sabia. Já sabia. Então a gente está aí, né? Fortalecendo, né? Nós nos fortalecendo e fortalecendo mais um elo aí junto com os irmãos aí, né, da nossa igreja agora, para estar na batalha com aí espiritual, para que tudo venha mudar e fazer acontecer aquilo que é a vontade de Deus, né? Então eu agradeço aí a todo mundo aí, tá? Que são nossos amigos aí, que sempre torceram por nós, né? A gente ama cada um de vocês, claro que eu não vou citar nome aqui, porque vá que eu esqueça um. Já pensou? São vários, né? Graças a Deus a gente tem muitos amigos por onde a gente anda, Amém. né? Glória a Navegantes, Penha, Rio Grande, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, e aí vai, Santos, né? E São aí Vicente. Graças a Deus a gente tem bastante amigos esparramados por muitos lugares, né? Bahia. Amém. E vai-se embora. Tá? Eu agradeço a cada um aí. Deus abençoe a vida de vocês. E um beijinho no coração. Força, foco, fé. Tamo junto!